Olá, querida aluna, tudo bem com você? Estamos de volta a mais uma aula da disciplina de Gestão de Recursos Material e Patrimonial, não é isso? Seja bem-vindo. Como você está? Conseguiu ler o material, o texto base? Conseguiu ler os slides, né, que foi disponibilizado no Educa para você? Como que está seu planejamento, né? Lembrando que você precisa se planejar, se organizar para desenvolver, para fazer a leitura do material, resolver as atividades propostas. Então, não acumule atividade, tá bom? Vamos fazer esse compromisso? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar e desenvolver com você, aluno, né, a compreensão das diversas técnicas de gestão de recursos materiais e patrimoniais, destacando suas vantagens e desvantagens, bem como sua aplicação para uma boa gestão destes recursos no ambiente da administração pública, ou seja, dentro das organizações, certo? Então, tá. Então, nós vamos iniciar nossa aula fazendo alguns questionamentos, né? Quais os benefícios do uso da tecnologia na gestão de materiais, né? Então, com base no material que você leu, que você estudou, o benefício do uso da tecnologia, ele diz respeito a quê? A gerir de forma adequada seus materiais, com objetivo, com foco de evitar desperdícios, né? E aí, a gente percebe aí que quanto mais tecnologia for empregada, mais eficiente será o controle e corre-se o menor risco de falhas operacionais, certo? Então, qual a relação entre o uso de tecnologias e a gestão de materiais, né? O autor, ele expõe que quanto mais, aliás, que a tecnologia, ela é o pano de fundo de alguns órgãos, né, com foco na melhoria da gestão de materiais, né. Então, assim, do mesmo modo que o acesso pelos órgãos tem aumentado nos últimos anos, acesso a softwares, a sistemas de controle de materiais, né, para a melhor gerência de materiais, ele vem aumentando muito. É, mas esse aumento de acesso a estas ferramentas, também concomitante a esse aumento de acesso, a essa acessibilidade, há uma necessidade também maior de acompanhar os indicadores de performance dessas ferramentas, né? É preciso que haja esse acompanhamento para quê? Para identificação de possíveis falhas, né? E essas falhas, elas podem prejudicar o andamento dos processos adotados por determinado órgão, certo? Qual a relação da área de gestão de materiais com as demais áreas de organização, né? Nós trouxemos algumas aí, a gestão de materiais, ela está relacionada aos recursos humanos, à gestão, à auditoria, ao financeiro, né? E à informática, que é o foco da nossa aula de hoje, é o objeto da nossa aula de hoje, do nosso diálogo, certo? Então, quais são os principais benefícios da gestão de materiais com o uso das tecnologias no ambiente organizacional? Ela está relacionada ao quê? A redução de desperdícios, né? A otimização da tomada de decisão, agilidade, visibilidade e segurança. Nós vamos definir cada uma destas sobre essa importância, né? Então, assim, tomemos como exemplo um órgão público. Órgão público A.
ele tem um controle não eficiente, né, não informatizado. Ele está precisando para os departamentos de 5 conjuntos de mesa, né? Ah, de acordo com o controle, lá no estoque dele, lá no depósito, no almoxarifado, não tem nenhum conjunto. O órgão, ele realiza o processo licitatório de compra, de aquisição. No entanto, quando esse processo quando o bem, ele, ele chega ao órgão que vai realizar o controle dele, o servidor, o técnico, se depara com os conjuntos lá no depósito, no almoxarifado, né? Ou seja, houve desperdícios de recursos, né, por falta de um sistema de informatizado, né? Se houvesse, no caso desse exemplo, um sistema informatizado, não haveria, o risco de desperdício seria reduzido, né? A decisão de aquisição, ela seria mais ágil e eficaz, né? E mais segura. Então, a gente percebe que a evolução dos usos de softwares, de sistemas informatizados pelos órgãos, cada dia que passa, ela se torna mais necessária, né? Aqui nós vamos tratar sobre a relação, lembra da imagem anterior, né, da gestão de material e patrimonial, como que ele está relacionado com o setor de finanças, né? O setor de finanças é aquele setor responsável pela execução do processo de aquisição, pelas compras do material, pela manutenção do patrimônio, pela gestão de estoques, né? Então, todo esse processo de compra, de aquisição, de manutenção, envolve recursos financeiros, então, isso é competência do setor de finanças. Uma outra relação é a relação com a produção e operações, né? Qual é o objetivo? É garantir que esses insumos, né, eles estejam disponíveis no momento certo para cada órgão, para cada departamento, certo? A relação com os recursos humanos, a gestão de material e patrimônio, ela também está relacionada com o setor de recursos humanos, por quê? Porque garante que a equipe esteja capacitada, formada para utilizar os sistemas adotados pelo órgão. Relação de logística, a logística ela trata de como ocorre o fluxo, como que isso vai ocorrer de forma eficiente, né? Como que esse material vai ser distribuído, como que ele vai ser adquirido, né? Adquirido e depois distribuído, né? Então, todo esse processo, quando ele acontece de forma informatizada, ele tende a ser mais realista, né? Com menos risco de desperdício. E o que a gestão de recursos, como que ele está interligado com a TI, com a tecnologia de informação. Ele é primordial para o uso de sistemas, é o setor responsável pela automação do processo dentro do órgão público, até porque nós estamos falando sobre a informatização dos processos dentro da organização. E com o jurídico? Qual é essa relação com o jurídico, né? O jurídico, ele está relacionado com os atos regulatórios do processo. Então, tudo aquilo que é desenvolvido por meio da gestão de recursos, pela contratação de serviço, pela aquisição de insumos, então, tudo isso está diretamente ligado com o jurídico, porque existem normativas, existe legislação específica para tratar de cada contexto, de cada situação. Aqui eu trago um exemplo para vocês, da plataforma do governo federal, né, que é disponibilizado para os órgãos, né, é um modelo de integração de processos realizados pela administração pública
tanto para a gestão de bens como para a gestão de serviços, né? Então, nós temos aí o CIADES. O CIADES é o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial, né? Ele condiz em responder a 3 perguntas: o que usou, como usou e para que usou, né? Que bem foi usado, como esse bem foi usado e para quê. Assim como o bens, para a gestão de bens, também para a gestão de serviço. E o CIADES, ele está diretamente ligado ao CIAF, né? Que é responsável pelo quê? Pelas finanças, pela contabilidade, é o gerenciamento contábil, né, do órgão público. Quanto gastou, quanto já gastou, quanto custa e quanto pode custar. Então, o processo contábil, o gerenciamento contábil é de responsabilidade do CIAV. E nós temos o CIAS, que é o sistema de compras do governo federal, né, da administração pública. E aí, esses 2 sistemas estão diretamente ligados ao CIADES. Então, nós podemos dizer o quê? Que a gestão de material e patrimônio, ela é peça fundamental, peça-chave, que está entrelaçada com todas as outras áreas dentro de uma organização, né? E esse entrelaçamento, ele faz que a gestão, ela fique integrada, né? E diante disso, nós percebemos que uma gestão eficaz, quando ela é decorrente de uma gestão transparente, de uma gestão eficiente, ela contribui eficazmente para o bom desempenho, para assegurar, né, a utilização dos recursos de formas eficiente e que todo o processo ele ocorra conforme preconiza a legislação, certo? Tudo bem? Espero que vocês tenham esclarecido possíveis dúvidas, né, que não haja dúvidas quanto ao conteúdo, quanto à temática abordada nesta aula, e qualquer dúvida, caso façam a releitura do material, podem postar lá no fórum geral, né, que os professores, os tutores EADs estão lá para sanar possíveis dúvidas. Tá ok? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.